Olá pessoal, tudo belezinha? Bom, hoje vamos trabalhar com manipulação de listas. A gente já sabe como criar, já sabe como inserir um método, pelo menos como inserir uma lista, como imprimir ela, mas a gente ainda pode ir um pouquinho mais a fundo, porque tem mais opções quando a gente está trabalhando com listas. Então é o que a gente vai se aprofundar nessa aula. Primeiro vamos começar com adição de elementos. Ok? O primeiro a gente já esmiuçou até não querer mais, que é o famoso append. Então eu vou criar uma lista aqui, números igual a 1, 5, 3, 0, 12, menos 3. Tá, temos a nossa lista criada. E aí eu vou querer pegar e adicionar da forma que a gente já aprendeu. Vou botar aqui append números.append e o número a ser adicionado, que vai sempre no final da lista. 16. E print números, para a gente mostrar na tela. Então demos aí, adicionou 16, aqui a gente tem a original, podemos até ir imprimindo conforme ela vai sendo alterada. E vamos ao próximo método. Só executar aqui para mostrar a comparação, ok. O próximo método que temos é o insert. Qual é a vantagem do insert? Poder escolher a posição. Lembrando que a primeira posição, que é a que eu vou utilizar aqui, ó, 0, vai ser menos 5 e print números. Ok? Tá. Com isso a gente já sabe como inserir normalmente no fim, append, insert que escolhe uma posição, e a gente ainda tem a possibilidade de concatenar tanto elementos quanto toda uma outra lista. Vou dar um exemplo rápido aqui, ó. Números igual a números, a própria lista, mais 1, 4 e 7. A gente já tinha concatenado strings, ou seja, isso daqui nem sempre vai ser simplesmente a soma, mas ele pode ser um elemento para agregar, juntar, unir strings, ou nesse caso listas, ok? E aí a gente vai fazer aqui um print números. Executou, concatenou. Poderia ser isso daqui uma lista como uma variável? Poderia, obviamente. E eu poderia também utilizar aquele mesmo truque do mais igual que a gente utiliza ali com o contador ou com qualquer outra ferramenta normalmente numérica, mas a gente também pode usar com uma lista, desde que, e até interessante, ó, vou botar aqui um número sozinho, vou dar print números e vocês vão verificar que ele vai dar um erro. Executou, ó, erro, 17 não é um elemento iterável, mas se eu transformar esse 17 como uma lista que contém o número 17, feito. Tá, vamos voltar agora para a lista original, para ficar um pouquinho mais curta, e vamos para remoção de elementos, ok? Então vamos lá. O número voltou a ser aquele lá original. Primeira opção, remove. Remove é o mais fácil deles, mas a gente tem que saber qual, quer dizer, é um dos mais fáceis, né? Tem que saber qual elemento que a gente quer remover. Como se fosse um método aqui, remove, abre parênteses, vou escolher remover o 3. Print números novamente. E aqui temos mais um print números para ver como vai ficando a nossa lista. Ó.
Ó, removi o 3, beleza. O que eu posso fazer também? Eu posso utilizar o comando del. Vou utilizar o del e dessa vez eu escolho uma posição dentro da lista. Del posição 0 em números, ok? E print números. Ó, ele foi lá e apagou o número 1. Uma coisa que é interessante aqui, já ressaltar, que a gente não chegou a trabalhar anteriormente, é a questão de acessar o final da lista a partir de um numeral. Tipo, eu posso utilizar aqui o -1. O -1 vai apontar para o final da lista. Então, se a gente usar aqui, ele vai remover o -3. Se eu botar o -2, ele começa sempre a contar de trás. O -1 é o último, o -2 vai ser o penúltimo e assim vai indo. Executei aqui, ele eliminou o 12. E, por fim, quando a gente está falando nessa questão de remoção de elementos, podemos utilizar o pop, que também é simplesmente escolher a posição ali e executar. Então, números.pop e vamos eliminar, vamos eliminar o primeiro. Print números. Ó, removeu o primeiro que foi o 1. Então, com isso a gente já fez o básico aqui. Vamos para o último dessa aula, que é a ordenação. Por que é importante a ordenação? Principalmente quando a gente está trabalhando com números, ocasionalmente a gente vai pegar uma lista que não está numerada e por algum motivo quer deixar ela automaticamente em ordem. Claro, tem como fazer o algoritmo, ficar lendo, recompondo uma lista, tudo tem, mas não, muitas vezes não vamos precisar reinventar a roda. Então vamos lá. Ordenação de listas, ok? O que a gente pode começar? A gente pode começar com o mais fácil, que na minha opinião é o sort. Ó. Números.sort e print números. Essa altura todo mundo já decorou qual é a ordem da lista. É só olhar lá o primeiro print, não vou botar print de novo lá. Mas ela ordenada, ó. O sort, como é um método, ele já ordena e salva na própria lista. Isso é importante citar. Mas daqui a pouco eu quero criar uma outra lista com os elementos ordenados. Qual é a possibilidade? Eu utilizar sorted, que é similar, mas não é igual. Então, números, underline, ordenados, tá? E eu faço aqui um igual a sorted. E como parâmetro, repassamos números, aqui dentro dos parênteses. E print números, underline, ordenados. Ok. Executar. Ó, temos agora tanto... um segundo. Vamos... Agora sim. Tá, agora sim, até para ficar mais explícito, vamos fazer o seguinte, vamos comentar ambos e imprimir aqui os números logo abaixo do números ordenados. Só para ver que o sorted realmente não altera. Antes, como eu tinha já deixado aqui, ele já estava ordenado. Então, com isso a gente viu mais uma forma de ordenar. E se por algum motivo a gente precisar de uma ordenação reversa, ou seja, normalmente ele vai do menor para o maior, mas podemos fazer também do maior para o menor. A gente tem a opção de modificar um pouquinho que a gente tinha feito ali, ó. Números.sort, voltamos ao sort, não sorted, e utilizamos o parâmetro reverse igual a
true, ou seja, um booleano. Se for esse o caso, ele tem que imprimir ela invertida. Ó, dito e feito. Temos aqui a lista original, ele ordenou de forma reversa. Então, com isso a gente vê que tem diversas operações para manipular listas. Não existem só essas, também a gente pode posteriormente trabalhar com a questão de slicing para pegar somente uma parte de uma lista. Até já vamos fazer isso rapidamente aqui. Aproveitando que a gente tem esse código. Bom, e só para complementar, o que tinha faltado aqui é o slicing. Vou botar aqui até, só para corrigir, números aqui. O que é slicing? Slicing é literalmente fatiar uma lista. Então, posso tentar aqui, ó. Vou escolher uma lista. Temos aqui a nossa lista números. E vou imprimir até o segundo elemento. Quer dizer, até o terceiro elemento, vai. Imprimir 0, 1 e 2, ok? Então, vamos executar. Tá. Outro detalhe, esse é o mais simples, obviamente, porque ele não tem o limite na esquerda. Se eu quiser começar de um item específico, posso ir aqui, ó. Nesse caso, ele só vai imprimir o primeiro e o segundo. Então, basicamente, ele vai dizer qual o primeiro elemento e qual o último elemento, sempre compreendendo aquela regra do Python, né? A gente vai trabalhar com 0, 1, 2, 3, 4, enquanto normalmente a gente começa a contar pelo 1, 2, 3, 4. Então, se eu quiser ali imprimir do primeiro até o quarto elemento, ó, o último não conta, então ele vai contar, ó, elemento 0, elemento 1, elemento 2 e elemento 3. O 4 ele não imprime. Tem como utilizar números negativos, como a gente já trabalhou também, então ele tem uma certa flexibilidade, essa questão de fatiar a nossa lista para imprimir de forma mais fácil, ou manipular ela também. Obviamente, quando a gente utiliza isso, a gente está manipulando só aqui na impressão, não manipulou o conteúdo da lista em si. Então, a princípio, sobre manipulação de listas era isso. Agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até mais!